Editorial. Certa vez, na faculdade de Direito, fomos condenados a fazer um trabalho sobre o livro de Shakespeare, O Mercador de Veneza. Quando você entra para qualquer faculdade ainda novo, tudo você concorda porque está diante de um professor. Mas quando se é velho ou meia-idade, sempre se olha o professor com desconfiança do tipo: esse camarada não quer dar aula e fica inventando coisas. Mas depois, na vida prática, você acaba correlacionando o que aprendeu e que achava desnecessário e passa a entender, quando olha para trás, o quanto aqueles ensinamentos te tiraram da escuridão, da ignorância e te trouxeram luz e conhecimentos úteis. O Mercador de Veneza foi escrito há mais de 400 anos atrás. Portanto, leitura velha, escrita por Shakespeare, do qual todo mundo conhece apenas a frase to be or not to be. Quando se fala de Shakespeare, o que nos vem à cabeça é o verbo to be, ou o verbo ser, do nosso português. Vamos à história resumidíssima. Um mercador apaixonado por uma mulher riquíssima era amigo de um judeu. Judeus sempre foram perseguidos porque deles nasceram os bancos, que na religião cristã eram condenados pelo gesto de usura, faziam o dinheiro trabalhar por eles. O mercador precisava fazer uma viagem marítima com seus barcos, mas não tinha dinheiro para contratar marujos e fazer compras. Naqueles tempos, as viagens marítimas eram bastante arriscadas. O judeu, amigo do mercador, e que era frequentemente gozado por ser judeu, emprestou dinheiro, colocando no contrato de empréstimo a seguinte cláusula: se a dívida não for paga no tempo certo, ele, o judeu, teria direito de tirar 1 libra peso do couro da carne das costas do mercador em praça pública. Os navios do mercador enfrentaram todas as sortes de dificuldades e se atrasaram no regresso. O compromisso financeiro venceu e o judeu foi à justiça para denunciar o contrato, mas o mercador foi defendido por um advogado que, na verdade, era a sua amada disfarçada de homem, que deu um banho na defesa que fez contra o denunciante, contra o judeu. Enquanto a disputa acontece, os barcos do mercador chegam ao porto e o caso dá uma reviravolta, e quem acaba condenado é o judeu, que, para encerrar a questão, entrega a sua fortuna e perdoa a dívida, mas o advogado do mercador, que na verdade era a mulher que ele amava loucamente e que empreendeu a viagem para ganhar dinheiro, para se casar com ela, pede contra o acusador danos morais. E o mercador tira a libra peso de carne das costas do judeu. Claro que o Mercador de Veneza trata de outras questões como vingança, amizade, interesse, intolerância religiosa e feminismo, mas eu fiz esse preâmbulo para comentar uma questão nossa, genuinamente sul-mato-grossense, atual, verdadeira, real. Um pequeno proprietário de terras daqui do estado tomou emprestado R$1.000 para comprar 10 vacas e um touro. A dívida venceu e não foi paga, então o Banco do Brasil moveu uma ação contra o pequeno agricultor,
pedindo sua condenação em quase R$1 milhão. Pensem os senhores, de R$1.000 para quase R$1 milhão. A dívida de R$1.000 virou praticamente R$1 milhão com juros, correção monetária e os penduricalhos do banco. Para ser mais exato, a dívida de R$1.000 virou R$790 mil e crescendo. O agricultor foi à justiça, denunciou o esbulho que estava sendo vítima e ganhou em primeira instância, que reconheceu a cobrança escorchante que o Banco do Brasil estava fazendo contra ele. O banco, insistente, recorreu ao TJMS, que manteve a condenação de primeira instância contra o banco. Mas o Banco do Brasil, através de seus advogados, recorreram ao STJ no sentido de manter a sentença, derrubar a sentença, e na semana passada o STJ confirmou a condenação sofrida pelo banco. O agricultor vai pagar a dívida calculada de forma justa, mas voltando ao livro escrito há 400 anos atrás, o nosso agricultor de hoje vai entrar contra o Banco do Brasil, requerendo danos morais pela quantia indevida cobrada. E o Banco do Brasil deverá pagá-lo em dobro aquilo que estava cobrando injustamente. Ou seja, mais de R$1,5 milhão. Então vejam os senhores como o direito, às vezes, se transforma numa faca de dois gumes. Na primeira, o Banco do Brasil quis tirar o couro do pequeno agricultor. E agora o agricultor, com a faca, tem a oportunidade de tirar o couro do Banco do Brasil. E nós aqui, de binóculos e pince-nez, estamos esperando e torcendo para que esse couro seja tirado. Bom dia. E o melhor da notícia.